A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Nós vemos aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele prometeu que vai voltar novamente para vir buscar o seu povo aqui na terra, ok? E nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo quando Jesus falou a respeito dos sinais. E nos últimos tempos haveria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho e filho contra pai. Terremoto, maremoto, apostasia. Nós vemos também a peste, as doenças, que é as pragas, tudo isso acontecendo. O amor de muitos esfriando, muitos abandonando a fé. E nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, o que Jesus falou, ele vai cumprir. Que ele disse que vai voltar, ok? Vamos ver esse vídeo aqui falando a respeito daqueles que ficaram no arrebatamento da igreja, ok? Meu Deus, é verdade. O arrebatamento. Eu ouvi isso a vida toda. Eu sabia, mas escolhi o pecado. Agora é tarde. Eu ia na igreja todo domingo, mas meu coração não era de Deus. Eu só aparentava. Eu vivia de aparências. Eu sabia da verdade. Agora não tem mais volta. Eu rejeitei a voz de Deus. Eu brinquei com ele. Agora olha isso. Olha isso. Se você tá vendo isso, escuta. Não faz como eu. Não brinca com Deus. Jesus veio. Ele veio. Não, por favor. Me ajude. Para. Pronto, está aqui. Isso é um vídeo. Nós sabemos que Jesus ainda não voltou. Mas é um exemplo como será aquele grande dia do arrebatamento da igreja. Porque nós vemos em João capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Nós sabemos que esse lugar que Jesus foi preparar não foi no céu. Esse lugar que Jesus foi preparar foi o sacrifício da cruz, morrer em nosso lugar. Porque através do sacrifício da cruz, nós temos direito da salvação. Sem sacrifício não tinha salvação para ninguém. Então quando Jesus diz assim, eu vou preparar o lugar, então ele foi preparar o sacrifício, morrendo, dando a sua própria vida por nós. E aí, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele disse que ia para o Pai, mas ele ia voltar. Quando nós vemos na palavra de Deus, Jesus ele vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, quando nós vemos os sinais acontecendo, Jesus nos alertou dizendo, também em Mateus capítulo 24, 37, assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E no tempo de Noé, o que estava acontecendo? O povo comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Mas quando veio o dilúvio, eles não perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Aí Jesus diz assim, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quer trazer com isso? Será que Jesus quer dizer que haverá outro dilúvio, assim como no tempo de Noé? Não. Jesus não quer dizer que haverá outro dilúvio. Simplesmente Jesus quer dizer que no tempo de Noé, o povo não acreditaram a respeito do dilúvio. Não estava dando crédito. Mas quando veio o dilúvio, eles não perceberam. Estava despercebido porque não acreditou que ia acontecer o dilúvio. Aí Jesus diz assim, assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje, quantas pessoas não estão acreditando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo? E nós estamos pregando, dizendo que Jesus ele vem.
Ele vem, mas muitas pessoas não estão acreditando sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aqueles que ficar vão acreditar e será tarde demais, ok? Porque o arrebatamento da igreja, nós cremos que será a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que adivinhe o vosso Senhor. Essa vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então o arrebatamento da igreja será a qualquer momento que nós podemos estar em vigilância para este dia, porque Jesus ele vem. E no dia do arrebatamento, quando acontecer, assim como Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com laríndo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares quando a trombeta tocar. Mas quando a trombeta tocar, só vai subir os fiéis, só vai subir aquelas pessoas que ouviu e deu crédito à mensagem, aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador e obedece à sua palavra. Porque a palavra de Deus nos mostra que a gente tem que viver em santidade. Todos os dias nós temos que santificar. Então nós temos que santificar, porque Jesus, ele vai voltar. E quando aconteceu o arrebatamento, só vai subir os fiéis, aqueles que estão vivendo como as prudentes. A Bíblia fala sobre as prudentes e as loucas. Prudente é estar preparado. As loucas queriam se preparar na última hora. Então nós devemos estar preparados todo dia, todo momento. Porque nós não sabemos o dia que ele vai voltar, mas nós sabemos que ele vem. E no dia do arrebatamento, quando acontecer, quem é que vai ficar no arrebatamento? Vamos ver Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Nós sabemos que ficarão de fora da onde? Do céu, porque no céu não entra pecado. Então aquelas pessoas que vivem no pecado, não é a pessoa que peca, que todos nós pecamos. Todos nós pecamos por obra, pensamento, mas tem pessoa que vive no pecado. Por isso que a Bíblia diz em 1 carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinho, essas coisas escrevo para que não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Nós sabemos que temos um advogado, mas aqueles que não aceitou Jesus, quem é o seu advogado? Que pode lhe justificar diante de Deus? Não tem. Por isso que nós temos que crer em Cristo, se arrepender e aceitar Ele como Salvador. Mas nós sabemos que no dia do arrebatamento, quem vai ficar? A Bíblia nos mostra que os judeus, em João capítulo 1, versículo 11, o judeu rejeitou a Cristo. Muitos judeus hoje, até hoje, rejeitam a Cristo. Se o arrebatamento acontecer, eles ficam, porque não crê que Jesus é o Salvador. Ele ainda espera o Messias, então eles vão ficar. Quem vão ficar também? As pessoas que estão afastadas do Evangelho, abandonou a fé, hoje não quer viver uma vida de santidade. Então essas pessoas, quando a trombeta tocar, vai ficar, infelizmente. Mas eu quero dizer, o arrebatamento ainda não aconteceu, dá tempo você se arrepender e se voltar e praticar o primeiro amor. Porque Jesus, ele vem. Quem vai ficar? A Bíblia também fala também em 2 Pedro, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e diante, diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores segundo a sua própria consciência, e dizendo, cadê a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então, quem vai ficar? Aqueles que zombam, dizendo que cadê Jesus? Cadê o arrebatamento? Esses crentes ficam pregando que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Então essas pessoas, no dia do arrebatamento, vai ficar. Quem vai ficar? Os que apostataram da fé, abandonaram a fé, pregaram que Jesus vinha, pregaram que Jesus é o Salvador, pregaram que Jesus perdoa e hoje apostataram da fé. Então essas pessoas vão ficar, amém? Quando a trombeta tocar. Mas eu quero dizer, Jesus ainda não voltou, então aproveite a oportunidade, busque ao Senhor enquanto é tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aproveite, Jesus vai voltar.
Amém? Que Deus abençoe